A vida me impôs uma situação que eu não esperava, nem de nós esperávamos, com a perda do nosso querido irmão, amigo, nosso grande líder, Bruno Covas, que aos 41 anos nos deixou, e colocado o desafio, a gente tem que seguir a vida, ter forças. Não tem sido fácil, uma pressão emocional e psicológica muito forte, muito diferente. O Gilberto, quando assumiu, é porque o Serra foi disputar o governo, né? O Bruno, quando assumiu a prefeitura na primeira vez, é quando o João foi disputar o governo, né? A situação que eu acabei me tornando prefeito é muito diferente e um grande desafio, mas me sinto muito preparado, até por conta das pessoas que eu fiz relações durante a minha vida, as amizades que eu constituí, a forma como eu levei a minha vida pública, 8 anos como vereador, tendo lá na Câmara sempre posições bastante firmes e duras com relação ao desenvolvimento das minhas atividades, mas também de muito diálogo, de bastante respeito com todos os partidos. Eu posso dizer que, depois de 8 anos, Gilberto, lá na Câmara, eu saí de lá e deixei vários amigos que essas amizades continuam até hoje. Eu comecei muito cedo a trabalhar, montei o meu negócio, tive um jornal de bairro, né? Sempre participei de associação, eu sempre fui do associativismo, fundei a associação estadual do meu segmento, fundei a associação nacional do meu segmento. Então, essa interação com o associativismo, Alfredo Cotete, sempre foi muito importante para mim. Então, me sinto aqui, sinceramente, em casa, né? E sei da importância que é a gente poder estar trabalhando junto com as entidades. Mas tem algo que me deixa muito tranquilo, que é com relação à forma como que a prefeitura está hoje. A equipe da gestão Bruno Covas, da forma como é montada. As pessoas que participam desse time, todos muito competentes, muito comprometidos, dedicados e, mais do que tudo, todos apaixonados pela sua cidade. Não é possível fazer uma boa gestão se você não tiver uma verdadeira paixão pelaquilo que faz. Cada um dentro do seu setor sabe exatamente das suas responsabilidades e, para mim e para toda a equipe, a responsabilidade ainda é maior, porque, além de uma questão pessoal de cada um, de desenvolvimento profissional, de poder fazer as entregas para a cidade, nós temos um compromisso, todos nós, eu, todos os secretários, a equipe da Prefeitura de São Paulo, nós temos um compromisso com a memória do Bruno Covas. A gente sabe que cada dia que a gente acorda e vai dormir, a gente tem muito claro que nós devemos a toda a dedicação que o Bruno teve pela cidade, a obrigação de presenteá-lo, dando o melhor de nós e entregando o melhor para a cidade. A gente tem certeza absoluta de que, ao término desse mandato, em 2024, nós vamos entregar uma cidade mais humana, uma cidade que é melhor para se viver, uma melhor qualidade de vida para as pessoas, uma cidade inserida na área de tecnologia, com melhor transporte público, melhor nível de habitação, melhor nível de educação, melhor nível de saúde, e que vai ser uma cidade que as pessoas vão continuar tendo orgulho de viver aqui. Os desafios, evidentemente, são enormes. Eu conversava agora há pouco sobre a questão do morador em situação de rua. Lá na época do Gilberto, haviam 16 mil moradores em situação de rua, no censo do último ano da gestão do Gilberto. Em 2017, foi para 24 mil. E a gente contratou agora um censo que vai ser entregue entre novembro e dezembro, que, muito possivelmente, passará de 30 mil moradores em situação de rua. É possível conviver com isso sem se indignar? Em hipótese alguma.
Não é possível a gente passar aqui pelo centro e ver as pessoas deitadas no chão, molhado, frio, expostos à chuva, ao sol, e alguns com os discursos pseudo de direitos humanos de que é digno aquela situação e que as pessoas, para manter a pseudo direitos humanos, têm que ficar naquela situação. Eu não acredito nisso. Eu sinceramente não acredito nisso. Eu sinceramente, como cristão, acredito que as pessoas têm que ter o direito, no mínimo, de ter um local decente para deitar, para dormir, para poder usar um sanitário, nem que seja um acolhimento da Prefeitura de São Paulo. E nós temos esse desafio para enfrentar, como tantos outros. A gente precisa, primeiro, fugir um pouco e ter coragem de enfrentar, às vezes, algumas colocações da opinião pública e da imprensa de que certas situações elas devem ser aceitas. Eu não consigo imaginar que é digno essa situação. A gente vai resolver isso 100%? Não vai. Mas vocês podem ter certeza que nós vamos minimizar o sofrimento dessas pessoas. Nós vamos fazer de tudo para ter um acolhimento mais humano. Nós vamos ter os nossos abrigos humanizados para que a gente possa, com nossas equipes de abordagem, convencê-los a ir para o abrigo. Aqueles que quiserem voltar para os seus estados, para os seus municípios, desde que seja o desejo deles, da Prefeitura, poder ter condição de fazer, de que a gente consiga demonstrar que é possível que as pessoas tenham uma situação de dignidade, enfrentando algumas colocações, do meu ponto de vista, absolutamente equivocados, de que os direitos humanos seja concordar com o sofrimento das pessoas no meio da rua. Não é possível que isso seja real. A gente tem um desafio enorme com relação à questão da habitação, né? Se a gente pegar a gestão do prefeito, que iniciou em 2013 e terminou em 2016, com tanto discurso de atuar na área habitacional, fez 5.500 unidades habitacionais. A gestão que começou em 17, terminou em 20, João Dória e Bruno Covas, fez 25 mil unidades habitacionais. O nosso plano de metas da gestão Bruno Covas para 21 até 2024 será de 49 mil unidades habitacionais, que ainda é pouco, mas para vocês terem ideia do quanto é difícil fazer unidade habitacional e de quanto os nossos desafios são grandes. O plano de metas são 75 pontos, e um deles é esse da habitacional, e o quanto que a gente tem para trabalhar, Cotaete, tem muita coisa para fazer. Tem um desafio enorme na área da saúde, por conta do pós-pandemia, tendo em vista que muitas das pessoas que tiveram esse Covid-19, muitos terão sequelas de saúde. Mas a gente está preparando toda a nossa rede para fazer esse atendimento. O Bruno abriu 10 hospitais, é um número muito grande, 10 hospitais. De março para cá, contratou 11.500 profissionais de saúde. Nós temos hoje uma estrutura muito grande que possibilitou que a cidade de São Paulo desse atendimento às pessoas que se acometeram com a Covid-19. Em março do ano passado, a cidade de São Paulo tinha 507 leitos de UTI. O Bruno abriu mais de 1.400 leitos de UTI, né, dentro desses 10 hospitais, e ninguém ficou sem tratamento. Ninguém ficou sem uma UTI. Ninguém ficou sem um aparelho de respiração. Todos foram atendidos na cidade de São Paulo, uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes. A vacina, nós passamos de 54%, mais precisamente 54,4% das pessoas até sábado foram vacinadas na cidade de São Paulo. Num total de 5 milhões e 25 mil pessoas tiveram pelo menos a primeira dose, do público elegível, né, acima de 18 anos. Então, a vacinação é algo também
que a cidade cuidou muito bem. São mais de 600 postos de vacinação na cidade. Só de UBS são 468 UBS. Imagina a logística que é você receber a vacina, distribuir, né? Lembrando que a vacina tem que estar no ambiente de temperatura ideal. Nesses últimos dias, com uma dor no coração muito grande, tive que suspender a vacinação na terça-feira, porque não tinha vacina, né? Hoje de manhã eu dava uma entrevista na CNN e o jornalista perguntava, Alfredo, mas por que ainda não anunciou, o que vai ser na quarta-feira e quais as idades, quarta, quinta e sexta? Eu falei, porque a cidade de São Paulo vai sempre, como o Bruno Covas fazia, vai continuar tendo transparência. Nós temos vacina para vacinar 46 anos hoje, 45 anos amanhã. Ainda nos faltam 50 mil vacinas para a gente poder anunciar que vai vacinar na quarta-feira. Se tiver vacina, a gente vai anunciar. Se não tiver, a gente vai anunciar. Nós vamos falar, olha, não tem, não vamos fazer. Acho que vai ter, tenho falado bastante com o governador João Dória. Ontem, conversei bastante com o secretário do Estado de Saúde, Jean. O nosso secretário de Saúde, Edson Aparecido, tem falado muito com o Eduardo, com a Regiane, mas é importante que a gente tenha aqui também com vocês essa tranquilidade de poder dizer que, chegando a vacina, nós temos toda a estrutura para poder fazer rapidamente a distribuição e vacinação. Temos contado até, inclusive, com o apoio do Exército para poder fazer a distribuição das vacinas, né? É uma cidade tão grande, 600 pontos de vacinação. Quando a vacina chegou essa semana, a gente tinha previsão de locomoção de 12 horas para abastecer todos os postos. Nós fizemos em 6 horas, contando com o Exército para poder abrir os veículos, né, passar farol e tirar do trânsito, a Polícia Militar, a nossa Guarda Civil Metropolitana. Então, a vontade de toda a equipe da saúde é muito grande de poder dar o melhor atendimento. A gente tem corrido bastante com essas questões. Eu vou pontuando o ponto aqui, porque tem tanta coisa para falar, mas eu ia ficar daqui até amanhã. Mas, para eu não perder, pelo menos, os pontos mais importantes, eu vou já numa toada aqui para poder compartilhar com vocês as informações muito boas que a gente tem da nossa gestão. Até o dia 15 de setembro, possivelmente todos já estarão vacinados, e a gente já começamos a nos preparar para a retomada econômica, que é algo fundamental. A gente não vai conseguir ficar o tempo inteiro só no assistencialismo do tamanho que está. Sempre terá assistencialismo. Hoje a gente está distribuindo 40 mil marmitas por dia, né? A Claudinha Carleto é uma das pessoas que cuida dessa área. 40 mil marmitas por dia são R$400 mil por dia, são 14 milhões por mês. Mais as cestas básicas, a gente já distribuiu mais de 4 milhões e 600, né, Claudinha? Então, da minha última informação era 4 milhões e 600 mil, já são 4 milhões e 800 mil cestas básicas distribuídas para a população mais vulnerável, mais carente. Então, a cidade tem muito esse foco de não deixar faltar atendimento para ninguém nos hospitais, não deixar faltar a vacina, desde que tenha vacina, né, para ninguém, mas também de não deixar ninguém em São Paulo passar fome. Ninguém na cidade de São Paulo vai ficar para trás. Essa é a frase do Bruno Covas, que é o que a gente segue, né? Cuidar das pessoas mais vulneráveis, fazer o atendimento às pessoas mais necessitadas, que é fundamental. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, com relação à questão da retomada econômica. A cidade está preparando um plano de ação de vários pontos. Você não tem uma fórmula exclusiva para poder atuar na retomada econômica. E tem várias estratégias. Uma delas é aproveitar que o setor imobiliário, o Gilberto, está com bastante recurso, capacidade de investimento. A cidade de São Paulo ela tem as suas leis de plano que está no plano diretor, que são as operações urbanas e o PIL. A gente já conseguiu votar dias atrás a operação urbana Água Branca, que prevê a arrecadação por CEPACs de 5 bilhões de reais, fazer ali naquela região investimentos imobiliários e gerar emprego e renda. Estamos também aí já discutindo com a Câmara a possibilidade de voltar à operação urbana Tamanduateí, a operação urbana, que não é operação, é o PIL Centro, que é algo fundamental.
o Pio Jurubatuba e a Operação Urbana Pinheiros. Esse é um cardápio de ações que a gente pretende utilizar votando na Câmara, já que a gente está com um apoio muito grande na Câmara Municipal, a gente está conseguindo votar todos os projetos muito rápidos. Para ter ideia, o bônus do funcionário público eu mandei na quarta-feira passada, quarta-feira retrasada, às 23h15. Na quinta-feira já tinha votado em primeira, e na terça-feira já tinha votado em segunda, e na quarta-feira já estava no Diário Oficial da cidade de São Paulo para a gente poder pagar o bônus aos funcionários, 212 milhões de reais, até o dia 30, junto com a folha de pagamento. Então, a gente está com uma relação muito boa com a Câmara Municipal, aproveitar isso, até agradecer aí o nosso querido vereador, o Gilson, e os demais que estejam acompanhando, para poder colocar essa legislação urbanística à disposição do mercado imobiliário para poder gerar emprego e renda. Outra questão também que a gente está trabalhando bastante é a cidade tecnológica, a cidade digital. Hoje, nós temos 32 subprefeituras, são 96 distritos, ainda temos muitos locais da cidade com sombras que não têm acesso à internet. Não é possível você ter uma cidade que é o terceiro maior orçamento do Brasil, você ainda ter áreas que não são atendidas pela internet. Então, uma das nossas ações foi enviar para a Câmara um projeto que desburocratiza a instalação das antenas na cidade de São Paulo, principalmente as ERBs. Já foi votado em primeira votação. Isso já estava lá desde 2013, um projeto de autoria de um vereador, e não conseguia se votar. A gente conseguiu fazer o diálogo com os vereadores para poder votar esse projeto, colocando ali uma situação no artigo 25 que cobra uma contraprestação das operadoras, das empresas, que é primeiro instalar as antenas nas áreas de sombra, onde não tem a internet, para depois poder fazer a exploração do centro expandido. Fiz um diálogo com as empresas desse setor e eles compreenderam que é importante que cada um de nós, ainda mais nesse momento da pandemia e pós-pandemia, precisamos cada um dar um pouquinho da nossa contribuição para a cidade. Eles compreenderam muito bem. Essa semana, ou semana que vem, no máximo, deve votar em segunda a lei das antenas, que isso vai ser fundamental. Só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje 108 mil alunos que estão em regiões que não têm acesso à internet. A nossa rede municipal tem 1.090.000 alunos, 1.090.000, tudo aqui é grande. Nós estamos distribuindo, o Bruno Covas já havia adquirido 506 mil tablets para os alunos e 48.500 notebooks, os tablets com material pedagógico, com programa de material pedagógico para poder fazer as aulas remotas. Nós estamos fazendo a distribuição, completamos essa semana a entrega de 200 mil, né? Estamos acelerando bastante as entregas dos tablets. Já era para ter todos sido entregues, mas houve um questionamento do Tribunal de Contas num certo momento que atrasou bastante o processo licitatório. Não que seja nenhuma reclamação ao Tribunal de Contas, pelo contrário, está fazendo o papel dele, né, de fiscalizar. Isso nos ajuda, que os órgãos de controle estejam sempre atuando para nos ajudar. Imagine uma cidade desse tamanho, você não consegue olhar tudo e acompanhar tudo, né? Mas as coisas dessa área estão caminhando. O estudo remoto tem sido feito de uma forma bastante ativa. Hoje, na reunião pela manhã com o secretário Padula, já está se preparando para fazer o retorno das aulas de uma forma mais intensiva. Hoje são 35% dos alunos, já está se preparando para fazer um retorno em torno de 50% e gradativamente avançando de uma forma segura, desde que a vigilância sanitária faça a liberação desse retorno, para poder a cidade ir se acostumando à retomada, né, das atividades. Uma questão também muito importante que a gente tem feito, a questão da zeladoria. Essa semana sai o edital de consulta para recapeamento, são 906 milhões de reais que vamos investir esse ano na área de recap. É o maior programa de recap dos últimos muitos e muitos anos, não sei dizer quanto, mas de muito, talvez o maior de todos.
né? Então, as coisas tem feito coisas grandes, como também coisas pequenas que não é que sejam tão pequenas, mas simples, mas que têm ajudado muito e vai ajudar muito a cidade a ficar bonita, como, por exemplo, os Jardins de Chuva. Vocês vão ver pela cidade vários locais que estão cimentados com concreto, com asfalto, que será quebrado aquela área para permeabilizar e colocar jardins, plantas. Vai ficar bem interessante. São centenas pela cidade inteira, em todas as 32 subprefeituras. Aqui no centro já tem vários. Vai ficar muito bonito, que ajuda, inclusive, a questão da permeabilidade da cidade, a questão da temperatura e também essa questão de deixar a cidade bonita, né? A gente tem que deixar a cidade bonita. O nosso centro, nós estamos preparando um grande pacote de ações para o centro. Nós tivemos uma reunião do secretariado semana retrasada, que durou 2 horas e... 2 horas e quanto? Quase 3 horas, com todos os secretários. Todos os secretários, de forma híbrida, lógico, para sentar todo mundo, mas todos, desde direitos internacionais, todos os secretários discutindo o centro. São várias ações que a gente vai ter para o centro. Eu não consigo achar uma cidade do mundo que você vá visitar, Kassab, e que você não vá no centro, né? Qualquer cidade do mundo você vai visitar o centro. A cidade de São Paulo ela tem muita dependência e é muito conhecida e, graças a Deus, ela é bastante utilizada pelo turismo de negócios, né? O turismo de turismo. Então, a gente precisa revitalizar esse centro. Tem muitas ações de todas as secretarias, né, com relação à legislação, com relação à questão das calçadas, que o Marcos Monteiro está cuidando aí e vai fazer rapidamente. Já era para ter começado, mas o Banco Santander falou que ia fazer, depois pulou para fora e não fez. Mas nós vamos, já que eles não fazem, nós vamos fazer e vamos tocar, vamos arrumar, vamos fazer as calçadas, vamos revitalizar, mudar a questão dessa legislação, mudar o projeto de retrofit para poder fazer a questão do retrofit aqui no centro. Dentro desse projeto, a possibilidade de regularização de imóveis que precisam se regularizar, que é algo que a gente depende muito. Outra questão que eu queria relatar, meu tempo está acabando, mas queria relatar para vocês, é um compromisso muito grande de que, até porque eu sou igual a todos vocês, né? Eu tenho empresa, então eu sei o que é receber lá o fiscal, eu sei o que é pagar imposto, o que é pedir dinheiro emprestado do banco, o que é pagar a conta, né? Eu vivo isso, o que vocês vivem todos os dias é o que eu vivo todos os dias, né? Desde muito novinho, eu sei o que é isso. Até por conta disso, nós vamos lançar agora uma reestruturação da carreira do fiscal, né? Vai ser publicado nos próximos dias. O secretário Bordonez já está concluindo o documento com uma condição de que o fiscal não tem que chegar no comércio, na empresa, e ficar lá catando o que ele pode ferrar a pessoa, né? Hoje tem uma cultura de ir lá e ficar procurando onde é que ele vai ferrar com a pessoa. A cultura agora é o seguinte: ele vai lá e vai dizer o seguinte: o que eu posso te ajudar? Do que eu posso te ajudar? Né? Essa é a filosofia da prefeitura. Então, vai sair agora a questão da reestruturação dessa situação, com manual de orientação dos fiscais, diálogo muito transparente com ele, já me reuni com o sindicato, mostrei como é que a gente deve enxergar aquele que é o que contribui para a cidade, que paga seus impostos, é o que mantém o pagamento do funcionalismo, dos investimentos, né, dos salários, das estruturas. Então, quem paga de 1 centavo a 1 milhão de imposto nessa cidade, ele tem que ter um tratamento diferenciado. Nós lançamos também o licenciamento automático de baixo risco. Qualquer um de vocês, se for de uma atividade de baixo risco, entrar agora no site da prefeitura e atender os requisitos declaratórios do preenchimento daquilo que é necessário lá, CNAE, responsável, endereço, CNPJ, tal.
a sua licença de funcionamento não vai demorar um dia, não vai demorar 2 dias, não vai demorar 3, não vai demorar nem 1 minuto. Vai sair na hora. No exato momento que você terminar de preencher os seus dados, você vai ter a sua licença de funcionamento ali, expedido para a situação de baixo risco. A questão também do licenciamento mais complexo. Por exemplo, você vai hoje fazer o licenciamento ambiental na Secretaria do Meio Ambiente para tirar uma licença para construir, para reformar, para fazer um empreendimento. Depois vai para a SMU. Nós vamos unificar. Vai ser o único local que vai ter o licenciamento. O Bruno já havia pedido, já era para ter saído, acabou que atrasou um pouco por conta da pandemia, mas já está quase concluída essa plataforma para a gente poder disponibilizar e simplificar em muito essa questão do licenciamento, que é algo importante, né? Eu já tinha falado aqui um pouquinho da questão da cidade tecnológica, da cidade digital. Queria retomar mais um pouquinho, tendo em vista essa importância. Para vocês terem ideia, na cidade de São Paulo, nós temos hoje 1.080 pontos de Wi-Fi. Nosso plano de metas, um dos nossos 75 pontos do nosso plano de metas, é ter até 2024 20 mil pontos de Wi-Fi. Nós precisamos ter uma cidade efetivamente tecnológica, de acesso à internet. Hoje, todo mundo usa o celular, desde um grande empresário para fazer suas operações de investimento até o mais humilde para poder fazer o cadastro para o seu CAD único para ter o seu benefício do Bolsa Família. É importante a gente ter toda a cidade atendida pela rede de internet e também, além daquelas áreas de sombra, nós podemos ter também uma melhor qualidade. Hoje, todo o setor da cidade, você tem antenas em número insuficiente para a quantidade de aparelhos que são utilizados. Semana passada, com muito orgulho, participei ao lado do Gilberto Kassab de um congresso sobre a questão do 5G, que agora, no segundo semestre, será lançado não é edital que fala, né, Gilberto? Vai ser lançado a licitação. Será lançada agora pelo governo federal a licitação do 5G, que é algo super importante. Só para ter uma ideia, com a implantação do 5G no nosso país, você aumenta 1,4 trilhão de dólares o PIB. É algo fundamental. A gente precisa estar preparado para receber essa tecnologia, que vai ampliar em muito, né, a capacidade do uso de aparelhos de velocidade por antena instalada. O Gilberto trabalhou já muito nisso, quer dizer, isso não aconteceu de agora, já vem desde a época que o Gilberto foi ministro, que foi preparando toda essa situação lá. Então, a gente tem assim, toda uma perspectiva e expectativa de poder estar inserido nesse processo. Agora, se a gente não tiver condições para que as empresas instalem as antenas pela cidade, a gente vai perder essa oportunidade de ter aqui a melhor qualidade de internet e de comunicação. Vocês veem que hoje, eu mesmo em casa não tenho mais telefone fixo, né? Só tenho celular. Você vai em qualquer lugar, periferia, as pessoas não têm muito mais o telefone fixo, depende do celular. Tem região que a pessoa, se quiser chamar um SAMU, né, porque quebrou o dedinho, não tem como, porque não tem acesso à internet. Então, é algo fundamental. Eu tenho falado muito isso da internet, porque tenho realmente, verdadeiramente, a expectativa que essa semana, ou no máximo semana que vem, a Câmara Municipal de São Paulo aprove esse projeto, porque ele é muito importante. Uma coisa que está lá desde 2013, não consegue sair do lugar, né? Eu espero, tenho muita confiança. Com certeza, os vereadores do PSD, o Gilberto já pediu para votar, os do MDB também, vamos convencer a todos para a gente poder acelerar esse processo e não perder essa oportunidade de preparar a cidade para a cidade digital, para a cidade da tecnológica. Enfim, para concluir, deixar aqui o meu compromisso de atuar com muito amor por essa cidade, com muito compromisso, muito trabalho, né? Tenho dormido 4 horas por noite,
acordado muito cedo, ido dormir muito tarde e com muita alegria, e com o compromisso de tocar essa cidade, até em memória do Bruno, com muita dedicação, com muita austeridade, muita austeridade. Cada membro desse governo sabe, se pisar na bola, o que vai acontecer. Muita austeridade. Respeito ao dinheiro público de uma forma exemplar. Não haverá nenhum tipo de passar a mão na cabeça, ou de aceitar, ou de fingir que não viu, ou de ser de uma forma branda com qualquer tipo de ação que a gestão venha cometer. Nós temos uma condição muito boa financeira da cidade, a saúde financeira da cidade está muito boa. O Bruno deixou as finanças muito saneadas. A gente tem 26% hoje de tomado de empréstimo com relação à nossa receita corrente líquida. A gente pode contrair empréstimo até 120%, a gente tem hoje 26%, tem uma capacidade enorme de tomar recursos para fazer investimentos. Temos muitos projetos para caminhar, como, por exemplo, a BRT Aricanduva, BRT Radial Leste, temos 14 piscinões para fazer, a gente tem um volume enorme de projetos prontos em andamento para poder fazer um conjunto de obras enorme, mais de 25 milhões, aliás, bilhões de investimento nesses 3 anos e meio. E a gente tem condições de fazer, a equipe muito boa, capacidade de investimento, e é possível fazer. Precisa ter uma equipe muito centrada, determinada, focada e comprometida. Isso a gente tem, é óbvio, né? Se durante o processo algum secretário não cumprir suas metas, já sabe o que vai acontecer. Agora, se cumprir, a gente vai caminhar junto, vamos entregar para a cidade aquilo que ela precisa e honrar os votos que as pessoas deram na chapa Bruno Covas e Ricardo Nunes e fazer dessa gestão uma gestão revolucionária e com uma visão muito forte para os mais necessitados, para as pessoas que têm uma situação de vulnerabilidade maior, né? Tanto é que a gente está aumentando bastante o nosso serviço da área da assistência, mas é preciso dar uma reordenada em algumas questões e a gente não tem dúvida, com o apoio de vocês, ao qual eu já peço aqui, Alfredo, eu sei que eu já tenho, mas reiterar, seu e de todos os amigos aqui da Associação Comercial de São Paulo, contar com o apoio de vocês para a gente poder fazer uma gestão à altura dessa cidade e, como eu disse aqui, terminar em 2024 com uma cidade melhor, uma qualidade de vida melhor para toda a população de São Paulo. Muito obrigado, viu? O Alfredo Cotete falou com relação à Rua Boa Vista, repaginar, melhorar a iluminação. Essa da iluminação, Alfredo, o Bruno já tinha feito a PPP da iluminação, que tem como meta fazer a troca de 100% de todas as lâmpadas da cidade por LED, né? Vinculado com a COSIP, que é aquele imposto que vai lá da conta de luz. Está caminhando super bem. O critério que a Prefeitura utilizou para definir os locais para fazer a troca das lâmpadas é o critério de maior número de boletins de ocorrência de furto e roubo e de violência registrado na Polícia Civil. Então, tem um critério de troca baseado nessa questão de locais de maior risco de segurança, mas eu vou pede para já trocar semana que vem essas lâmpadas aqui, a gente já pede para trocar logo essas lâmpadas aqui da Boa Vista. Comércio do ônibus para o centro, nós vamos ter... que do ônibus, eu não entendi, tinha uma linha que fazia circular, hoje nós temos 12.500 ônibus na cidade, né, circulando hoje. Que a gente tem até uma proposta no nosso plano de metas de fazer a troca por elétrico, né, via bateria. Eu tive até reunião semana retrasada com o CEO da Enel, porque eles têm lá a X Enel, que
fornece esses ônibus, mas eu vou dar uma olhada o que tem com relação ao ônibus do centro. Alfredo, eu não sei exatamente o que é, mas quando eu faço bolinha aqui, junto com asterisco, é porque é para eu ver depois, já vou ver. A questão de reorganizar os ambulantes, nós fizemos o programa Tô Legal, que cadastra esses ambulantes, lançamos agora, inclusive, para o ambulante porta a porta, para fazer. Temos sido bastante enérgicos com relação à questão desse mercado ilegal. Não tem, por parte da Prefeitura, nenhuma situação de poder contemporizar isso. Pelo contrário, a gente está participando, inclusive, das ações junto à Polícia Civil e à Polícia Federal de apreensão de mercadoria clandestina. A última foi feita uma apreensão de mais de 1 milhão de pares de tênis. A gente continua muito forte nessa ação. Na região do Brás, eu pedi para o subprefeito para fazer, no mínimo, 2 ações de fiscalização por semana e me mandar o vídeo. Então, você pegar o WhatsApp dele aqui, tem um vídeo lá, ó, prefeito, eu sou aqui, o subprefeito falando de tal. Como é que ele chama mesmo? Zé Rubens, estou aqui com a equipe, indo, fazendo e tal. Nós estamos fazendo com relação à questão dos ambulantes. A questão do parcelamento de impostos. Eu já sancionei a lei do PPI, que é o parcelamento de imposto, né, que pode parcelar os impostos em até 10 anos, 120 parcelas, com desconto de 80% ou 70% dos juros e multa, depende do pagamento, se é à vista ou se é parcelado. Dia 30, publico no Diário Oficial a regulamentação, para dia 12 já está no ar o acesso via internet. A gente tem um problema muito sério de tecnologia na Prefeitura, que é a nossa Prodan, que demora muito para fazer, tudo que precisa demora, né? Mas dia 30 eu publico a regulamentação do PPI, dia 12 começa a funcionar a adesão via internet para fazer o parcelamento de impostos. Do Sampa Week, lógico, a gente tem todo o interesse, estamos fazendo agora, inclusive, com uma parceria com uma atividade que tem sempre todo ano. Qual que é, Claudinha? Aquela que faz de desfile? Da São Paulo Fashion Week. Está tendo agora esse ano, a Prefeitura está até ajudando com relação à organização, e com certeza o Sampa Week, para nós, terá todo o apoio. É janeiro, né? Janeiro, todo apoio. Nós vamos ter... Estamos preparando uma série de ações, ainda mais aquelas que já tem já acontece, para a gente apoiar, é fundamental. Até entra dentro do nosso pacote da retomada econômica. O Gilberto falou da cidade bonita, realmente eu acho que é importante isso, a gente ter muito focado essa questão de ter um ambiente agradável para poder se viver e empreender. Além da questão visual de ter uma cidade mais humanizada, arborizada, bem pintada, né? Esses dias eu estava passando e vi lá o viaduto ali na Radial Leste todo sujo, né? Então, na hora eu já bato a foto, mando para o secretário, já pedi para o Marcos Monteiro a gente ter todos os nossos viadutos pintado, bonito, arrumadinho. A gente não tinha até agora um plano de requalificação, de cuidado com os viadutos. A gente está fazendo isso bastante. O Milton falou do Vivo Centro, da requalificação do Parque do Aroche, né? É muito importante, a gente está próximo, está junto. Eu pedi para o Fábio Lepic, que é o nosso secretário executivo, para ele cuidar especificamente da questão do centro, porque tem ações de todas as secretarias, de várias secretarias. Então, na última reunião do secretariado, eu designei o Fábio Lepico como coordenador de todas as ações do centro, que tem ações de tudo, de subprefeitura, tem ação da segurança urbana, tem ações de infraestrutura e obras, de todos os setores. Você pode ver que a gente vai dar uma melhorada muito grande aqui no centro. Depois, se o Marcos Monteiro puder falar um pouquinho, eu sei que a Cláudia vai ter que falar um pouquinho de imigrantes, se o Marcos puder colocar, Alfredo, para dar mais detalhes, né? O João Bico colocou a questão deixar a Associação Comercial à disposição. Muito obrigado, João. A gente já se conhece há tanto tempo, né? Já tem feito trabalho muito grande.
Eu que sou do associativismo, sei o quanto que é importante ter o apoio da associação. Quero agradecer aqui, reiterar o pedido de apoio e agradecer, né, por poder disponibilizar. Nossa primeira-dama, Ana Cláudia, falou dos cursos profissionalizantes, fantástico. É uma coisa que a gente tem como meta melhorar essa questão da qualificação. Estamos com vários cursos do CEDESP sendo desenvolvidos pela Ciência Social. Tem vários outros cursos que a gente está elaborando. Poder fazer junto, acho que pode potencializar tanto de vocês como o nosso, né, Cláudia? Acho que é importantíssimo a gente poder estarmos juntos fazendo isso. Agora, o crédito para mulheres empreendedoras, aí você me deixou maravilhado. Nós estamos colocando à disposição esse crédito através da Secrédito e o Conselho da Mulher. Viu, prefeito? Muito, muito bom. A Claudinha depois já fala contigo aí, vamos tentar fazer junto. Essa semana a gente está lançando uma linha de crédito aí junto com o Governo do Estado de 25 milhões para pequenos empreendedores. Acho que fazer algo específico para mulheres empreendedoras é fantástico. Isso é muito, muito bom. O Antônio Carlos Pella falou do triângulo. Já foi votada a lei, eu só preciso regulamentar. A gente vai estar regulamentando dentro desse projeto grande de requalificação do centro. Então, a questão do Anhangabaú já está pronto, só não foi ainda assumido pela empresa, porque a empresa que ganhou lá para fazer a gestão do Vale do Anhangabaú, ela não quis pagar a outorga, né? Queria rediscutir o contrato, até aí tudo bem, acho que é natural você rediscutir o contrato numa situação de pandemia. Quando eles assinaram o contrato lá, estava na fase, acho que verde ou laranja, de repente entra na fase vermelha, e eles vão se remunerar baseado no que eles desenvolveram de atividade lá, mas como eles não quiseram pagar a outorga, aí é aquilo que eu falei desde o começo, é austeridade, né? Não tem moleza para ninguém, está na lei, tem que pagar a outorga, não quis pagar, está desclassificado, chamamos o segundo. O Ricardo falou da zeladoria, e com relação a essa questão, Ricardo, a gente sempre tem que melhorar, né? Mas não diria que está assim tão cinza como você está falando, não. A gente fica avaliando o tempo inteiro os munícipes, como é que está a qualidade do atendimento nas subprefeituras. Hoje, eu tenho 2 subprefeituras que estão nas últimas classificações, que é Butantã e Santo Amaro. Já vou avisar o subprefeito, melhora, que a gente vai acompanhando ali o ranking, né? Então, e não tem problema nenhum de falar publicamente, é Butantã e Santo Amaro, precisa melhorar muito, são as últimas colocadas. Você vê o quanto que eu acompanho aquilo ali dia a dia. Todos, de secretária, de subprefeito, a coordenadora, a supervisor, todos têm um compromisso com a cidade de fazer um bom serviço. Com relação à poda de árvores, a gente tinha um problema muito sério com a Enion, porque de muitas das árvores você depende do desligamento da rede da Enion e ela fazer a poda. Melhorou bastante, ainda falta muito para melhorou. Dessa reunião que eu tive semana retrasada com o CEO da Enion, a gente abordou esse tema, está melhorando. Eu enviei para a Câmara, semana passada, o nosso projeto do Plano Municipal de Arborização, que é bem complexo, dentro do contexto. Chegou lá a Berenice, a nossa secretária de Assistência Social. Tudo bem, Berenice? Esse Plano Municipal de Arborização, ele visa, lógico, proteger a massa arbórea na cidade, mas poder agilizar os procedimentos de poda, até porque, se você não poda aquilo aí, depois cai o galho, derruba fio, né, pode gerar problema para as pessoas, prejudicar patrimônio. Dr. Robert, queria cumprimentá-lo, obrigado pela participação aqui e pela menção ao nosso dia de hoje, com 97 anos e tão ativo. Muito obrigado pela sua participação, receba meu abraço caloroso e até pela tua vasta experiência. Já fica um convite aqui para me visitar na prefeitura um dia, passar lá com a gente uma tarde. O dia que o senhor quiser vir, eu mando buscar o senhor e levar, tá bom? Cataldo,
amigo de muitos anos. Da Cidade Solidária é uma das coisas mais bacanas que tem, Cataldo. É impressionante. 4.800.000 cestas básicas. É algo impressionante. Fora o banco de alimentos, fora as 40.000 marmitas por dia, que nem eu citei aqui. Nós temos 3 mulheres que tocam esse negócio. É a Cláudia Carleto, a Berenice e a Aline, né? Então, quando dá para cuidar, dá para as mulheres cuidar, não tem como dar errado. Elas cuidam mesmo, né? Não tem jeito. A única coisa da reunião é que demora, porque elas falam muito, aí demora. São reuniões longas, assim, mas feito com muito carinho e com muito resultado. A gente tem muito orgulho desse projeto que o Bruno lançou no ano passado. A recuperação do esporte, nós estamos fazendo uma discussão lá com relação aos clubes escola. Se a gente faz agora na retomada uma situação de poder fazer o pagamento pelo menos do instrutor da escolinha de futebol, de algum instrutor, ajudar em alguma coisa, né? Eu dei sinal verde para a votação de um projeto do vereador Milton Leite que autoriza a utilização de emenda parlamentar para pagamento de energia, de água, de luz dos CDCs, né? Então, não é o que resolve, mas ajuda, né? Muito CDC, já tem ali o seu relacionamento com o seu vereador. Como ele tem 4 milhões de emenda por ano, ele pode destinar um valor da sua emenda para poder ajudar a fazer o pagamento desse custeio, que eu acho que vai ajudar bastante. E com relação a... Você falou taxa de licença de funcionamento, taxa de fiscalização do estabelecimento, TFE, né? Isso aqui eu vou anotar. Eu acho que realmente para certas situações não é justo receber, apesar de que eu vou te falar, viu, Cataldo? A arrecadação, como eu falei aqui, ela não caiu. O primeiro quadrimestre de 2021 foi basicamente igual ao de 2020 e de 2019. Ele não caiu, apesar de muitas atividades estarem fechadas, né? Mas também não acompanhou o custeio. O custeio aumentou muito. A gente tinha 11,9 bilhões de orçamento para a área da saúde, tive que aumentar há 15 dias atrás mais 2,2 bilhões o custeio da saúde. Aumentou bastante por conta dessa questão da pandemia. Você vê o Cidade Solidária, é bacana, bonito, mas também custa, né? Então, acho que tem uma coisa muito importante, que é vocês saberem que todo o recurso que está entrando na prefeitura está sendo muito bem utilizado, né? A gente está fazendo esse trabalho. Para você ter ideia, se você entrar no Instagram da Cláudia ou da Berenice, você vai ver que elas estão lá presencialmente, lá na periferia, olhando, vendo, distribuindo a marmita, porque o nosso conceito é isso: gestão próxima da população, gestão na rua, né? Secretário não tem que ficar só no gabinete no ar-condicionado, né? E prova disso, você pode entrar lá, Cláudia Carleto, você vai ver ela lá em cada canto dessa cidade, aí acompanhando a entrega, a Berenice também acompanhando, eu mesmo indo presencialmente, todos os secretários, porque você consegue estar perto, né? Mostrar para as pessoas o valor daquela ação e também estar monitorando para, se tiver alguma situação lá para corrigir, a gente poder estar corrigindo. Mas do TFE eu vou ver a possibilidade de isentar para algumas atividades. A Alessandra Andrade falou da questão de startup, do convite. Está aceito o convite. Das nossas prioridades é essa questão da inovação, da questão dos startups. Deixa eu só comentar com vocês. Alessandra, olha que interessante. Quando eu fui ver a arrecadação da cidade, que não tinha caído, manteve mais ou menos igual, não acompanhou o aumento da despesa do custeio, mas se manteve. E com tantas atividades fechando, você pega a atividade de eventos, né? Caiu 80%, está fechado, né? Várias atividades. Agora, o que ajudou, Kassab, manter a arrecadação? São as atividades de tecnologia, de software, de aplicativos. Essas atividades, elas acabaram vindo muitas para a cidade de São Paulo, outras que aqui já estavam, conseguiu desenvolver melhor o teu negócio. E o aumento dessa arrecadação desse setor fez com que a nossa linha de arrecadação, apesar de outros setores terem caído muito, manter linear a arrecadação com relação a isso. Vou só fazer um parênteses aqui, eu já continuo respondendo. Está aqui o meu amigo, meu irmão André Matarazzo, que é consultor honorário aqui de Gana, em São Paulo. Também foi vereador comigo, secretário,
Muito obrigado, André, por você estar aqui. Baita vereador, a gente conversava muito. Ele era presidente da Comissão de Política Urbana, eu era da Comissão de Finanças, pessoa super dedicada, apaixonado pela cidade, que fala muito do enterramento dos fios, que é uma coisa que também está na nossa pauta. Ricardo Patá, também aqui participando, que é presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, pessoa também que tem um trabalho muito importante na cidade, presidente dos sindicatos comerciais de São Paulo, que está também de forma virtual. Agradecer muito o Patá e o Andréia pela participação. Então, com relação a essa questão do convite para o evento, está aceito, da inovação, acho que é super importante, viu, Alessandra? Nem que eu fique 10 minutos, mas eu gostaria de estar, sim. E o Samir Cury, que fala, né, do triângulo histórico e da política de imigração, que do triângulo histórico eu já falei em outra pergunta, estou lá para regulamentar a lei, e da política de imigração, se a Cláudia puder responder, eu agradeço. Enfim, fico muito feliz de poder falar em nome da cidade de São Paulo quando a gente fala de política de imigração e apoio ao refugiado. São Paulo, prefeito, é um exemplo para outras cidades do mundo, não por menos que o Bruno Covas fazia parte do MMC, que é o Mayor's Migration Council, que, inclusive, hoje até postou uma homenagem ao prefeito. São Paulo tem uma política ampla de imigração desde 2016, quando foi publicada a Política Municipal de Imigração em São Paulo. No ano passado, no ano de 2020, nós publicamos o primeiro Plano Municipal de Política para a População Migrante, com 8 eixos, 80 ações programáticas, que versam sobre as diversas outras secretarias, né? Então, nós temos ação na área da habitação, da saúde, da educação. Sobre esses dois, até gostaria de pontuar, na área da educação, prefeito, estive visitando com o nosso secretário Fernando Padula, das aulas de português para imigrantes. Também é um programa inédito que acontece só aqui na cidade de São Paulo, onde as nossas EMEFs abrem no seu contraturno, ali, normalmente no horário noturno, e a gente dá aula para imigrantes, ensina para eles a língua portuguesa, que é a grande barreira do migrante quando chega em São Paulo, que é conseguir se comunicar e aí, então, ter acesso a todos os serviços que a cidade oferece. E a cidade de São Paulo, prefeito, atende os seus migrantes sem precisar de nenhum tipo de documentação. Com o seu documento do país de onde ele veio, ele tem acesso à saúde, às UBSs. O secretário Edson Aparecido até anunciou, né, a ampla vacinação para a população migrante em São Paulo. E, na sexta-feira passada, foi o Dia do Migrante, dia no qual eu tive o prazer de dar posse ao novo Conselho Municipal de Política de Imigrantes, o segundo grupo de eleitos desse conselho, que nos ajudam e nos balizam nas políticas públicas para essa população aqui em São Paulo. Então, todos sabemos, São Paulo é uma cidade que foi criada por migrantes, nasceu na mão de muitos migrantes, sejam de outras nacionalidades, sejam de outros estados brasileiros, e aqui todos são colhidos com muito amor e com muita harmonia e muita humanidade. E assim São Paulo continua, do ponto de vista humano, como o prefeito colocou aqui várias vezes, acolhendo a todos que aqui chegam e buscando e ofertando dignidade para quem mais precisa. Atuamos também no ano passado, é até importante pontuar, com 2 questões específicas, que seja junto à Polícia Federal, na questão da regularização migratória, que ficou parada por conta da pandemia, e seja também no acesso dessa população ao auxílio emergencial do governo do Estado. Então, a Prefeitura de São Paulo foi atuante, tem sido atuante, como sempre, às populações mais vulneráveis, mas, em especial, os migrantes e refugiados, se mantendo um exemplo para todas as outras grandes cidades e metrópoles do mundo. E só para fazer uma última consideração, prefeito, desculpa se me alongo, mas dizer aqui para a nossa primeira-dama, minha xará, Ana Cláudia, que é muito importante a gente ter crédito para mulheres empreendedoras, quando a gente sabe que 42% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, essas mulheres que deixaram o mercado formal para tomar conta aí da sua jornada dupla, tripla, quádrupla, que ainda sofreu ainda mais os efeitos da pandemia, muitas delas migraram para o mercado informal e estão empreendendo. Então, apoiar essas mulheres é apoiar o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigado. A Cláudia falou com relação ao prêmio, com relação à questão do tratamento com migrante, Alfredo, Gilberto, mas também queria compartilhar que a cidade de São Paulo ela também foi eleita a melhor cidade brasileira para negócios pelo Dong Business
do Banco Mundial, onde nos deixa muito feliz, né? É uma avaliação super importante. Eu não tenho dúvida que nós vamos fazer uma retomada muito rápida e com bastante eficiência. E também você está com muita moral, doutor Alfredo Cottait, porque o meu secretário está assistindo eu falar aqui, ele mandou aqui, ó, hoje estaremos realizando a vistoria e até o final da semana está feito o serviço da iluminação. Então, o senhor está... Falar um pouquinho sobre os calçadões do centro. Nós estamos finalizando o projeto do Triângulo Histórico. O projeto está terminando agora durante julho. É um projeto complexo. A gente está tentando evitar os problemas que tivemos no Anhangabaú, onde se encontrou um emaranhado de concessionárias de cabeamento. Então, agora já foi feito georradar na região do Triângulo Histórico. Então, nós sabemos exatamente quais os cabeamentos que existem, quais concessionárias. Já ajustamos o reposicionamento desses cabos com concessionárias. Estamos ajustando agora com a Enel para que a gente tenha um processo mais tranquilo possível. E daí, durante agosto, a gente deve estar abrindo a licitação e, até o final do ano, finalizando a licitação de obras. Vão ser duas regiões, vão ser duas construtoras, para a gente dar mais agilidade a esse processo. No Triângulo estão inclusas as vias periféricas, ou seja, a Rua Boa Vista está incluída nessa repaginação. E nós estamos abrindo a licitação, na verdade, está aberta a licitação de projeto do quadrilátero República. E, com isso, a gente finaliza, né? A gente completa os calçadões aí do centro. Se a associação entender por bem, a gente pode vir aqui apresentar para vocês o projeto do Triângulo Histórico, porque existem um faseamento de obras para tentar tumultuar ao mínimo, né, o comércio, mas é aquela história, obra dentro de casa, apesar de a gente saber que vai ficar melhor, é um transtorno. Então, a gente pode apresentar para vocês qual que é a estratégia que a gente está utilizando para realizar essas obras. Será um prazer, é só a gente marcar. Tá bom? Mas muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. A Associação Comercial de São Paulo, já vi aqui que é uma extensão da Prefeitura, a Prefeitura também é uma extensão da casa de vocês. O que eu preciso deixar muito claro aqui é que vocês possam ficar com bastante tranquilidade, que a gestão Bruno Covas continua firme, com pessoas muito capacitadas e comprometidas. E, além de tudo isso, a gente tem ainda o Gilberto Kassab, que foi um dos melhores prefeitos que essa cidade já teve, com uma vasta experiência administrativa e política, está junto comigo. E, de vez em quando, eu vou tomar café lá na casa dele, porque é mais tranquilo para conversar. Então, inclusive, com relação às pessoas que estão me ajudando, Alfredo, nessa gestão, né, além de toda a nossa equipe, são pessoas sérias, comprometidas, que conhecem a cidade, que têm muito para contribuir. Já deixar aqui registrado mais uma vez, Kassab, o meu agradecimento por todo o teu apoio, por todo o teu amor à cidade. O dia que a gente conversou, me lembro muito bem o que você falou e eu acho que eu posso repetir aqui. O Gilberto me disse, olha, eu já fui prefeito, já fui ministro. O que eu quero te dizer, Ricardo, é que eu amo essa cidade. Eu vivo aqui nessa cidade e o que eu puder fazer para te ajudar, eu farei, porque o meu único objetivo é que a nossa cidade seja bem cuidada pelo amor e o carinho que eu tenho por ela. Essa foi exatamente as palavras que o Gilberto Kassab falou comigo no dia que eu estive lá. E eu precisava externar isso para vocês, desse homem público, maravilhoso, que ama a cidade e que já contribuiu muito, mas ainda tem muito para contribuir com a cidade de São Paulo. Obrigado, Gilberto. Alfredo Cottait, em seu nome, cumprimentar a todos. Tenho certeza que, do jeito que a gente está levando a prefeitura, dizendo que nós temos aqui, queremos ter aqui um solo fértil para o empreendedor vir pôr a sua sementinha e ela germinar, crescer e ele poder colher frutos e assim gerar emprego, renda aqui nessa cidade, né? Eu tenho certeza que essa reunião também é o início de um trabalho mais, já tínhamos, né? Mas um trabalho
mais forte, mais próximo entre a Prefeitura e a Associação Comercial. Contem com a gente, que a gente conta com vocês. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Que todos tenham uma boa semana.